Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um react análise aqui de uma mulher antifeminista que foi colocada para conversar com diversas mulheres na rua, para debater sobre o tema, para entender o que o feminismo realmente conquistou. E, cara, já começo dando os parabéns para essa mulher. Eu vi só o comecinho do vídeo e ela já começou rebatendo tudo que poderia e tacando fogo no puteiro. Mas enfim, vamos lá então e vamos acompanhar esse vídeo aí. Mas então a mulher, quando transa com vários caras, se desvaloriza. E o homem, quando ele transa Também. com vários caras? Ah, daí ele é homossexual, né? Bissexual. Ok. Tá certo, o canal, aliás, é o Spotnix, o link vai estar na descrição e a mensagem eles já deixaram aí na tela. Mude a minha opinião, nenhuma mulher precisa do feminismo. Eu queria te perguntar, por que você acha que as mulheres não precisam do feminismo? Porque o feminismo efetivamente nunca conquistou nada. Não mesmo? Você vota? Volta. Então, foi o movimento feminista. É quem? E você se considera feminista? Por quê? É o que eu acredito que é uma coisa que, primeiro, a gente já teve que lutar muito para ter o que a gente já tem agora e ainda tem muita coisa pela frente que a gente precisa batalhar para conseguir. O movimento sufragista, por exemplo. Sabe, na verdade, quem concedeu o direito ao voto para as mulheres foi um conservador baiano chamado César Zama, né, ali em 32, no governo de Getúlio Vargas. Só que o fato é que não só esse parlamentar, como outros parlamentares liberais clássicos, né, que se consideravam liberais clássicos, desde o final do século XX estavam ali lutando pelo direito do voto das mulheres. Não porque eles estivessem defendendo alguma causa feminina, mas porque eles defendiam as liberdades individuais. Então, na verdade, foi um presente que os homens liberais clássicos concederam à mulher. E até a gente tem relatos, a gente tem, na verdade, historicamente a gente sabe que o máximo de mulheres que já foi numa manifestação sufragista no Brasil foi tipo coisa de 100 mulheres. E aí você acha que isso foi um movimento significativo? Né? Eu acredito que o movimento feminista, eu não posso dizer com certeza sobre esse fato porque eu não tenho estudo, eu não conheço detalhes, então também não vou argumentar uma coisa que eu não conheço direito. Mas eu acredito... Só dando um pause aqui. Eu não vou comentar sobre algo que eu não conheço muito bem e tudo, então... Ok, você está defendendo algo que você não conhece, isso é mais comum do que a gente imagina. É muito até comum você ver mulheres feministas que depois de pesquisar mais, se interessar pelo tema e conhecer, falaram: que isso? Não é o que eu imaginava, não é o que eu acredito, não é o que eu concordo. É isso que a gente vê em muitos casos. Porque o feminismo é o seguinte, não vem com esse papo de machismo é a superioridade dos homens e feminismo é a igualdade entre os gêneros, isso aí é balela. Machismo é superioridade do homem, feminismo é superioridade da mulher. Tentam pregar que é a salvação, que é tudo mais. Maior mentira, lavagem cerebral possível, tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, vamos deixar a Pietra falar aí sobre o tema. O movimento feminista é um movimento dos dois gêneros. O machismo é algo que não danifica só a gente, mas, por exemplo, eu vejo com os homens, com meu irmão, assim, a dificuldade de não poder chorar, de ter que ter essas características socioculturais, sabe, do homem, de sentir essa pressão de ser ou provedor, ou de ser Você acha que o feminismo beneficia os homens também? Com certeza absoluta. Você já foi vítima de assédio? Já. Já? O que é assédio? É um assobio na rua? Não, É o quê? um assédio é, por exemplo, um professor, no meio de uma prova, entrar, perguntar qual é a nota que você precisa e ficar passando a mão na sua perna. Olha, eu já tive muito homem dando em cima de mim, tanto no colégio. No colégio posso dizer que até não, né? É que assim, faz tempo que eu não estou no colégio. Mas no ambiente de trabalho, né? Eu já passei por 5 profissões diferentes, eu já tive bastante assédio, né? Pra mim é deixa eu dar em cima. Eu já tive bastante dessas situações, Mas sim, assédio não de... dar em cima é diferente, né? Então, mas o que Assédio é quando limita existe isso? uma diferença de poder, quando essa pessoa tem um poder sobre você, ele está numa posição hierárquica já superior. aconteceu. Então é uma questão de você se impor, né? Eu, nas vezes que eu passei por isso, eu falo assim, não, obrigada, tchau. Um pause rápido. Muito bem colocado. Tem casos realmente que onde a situação é mais complicada. Não vou generalizar totalmente. Mas o que ela falou sobre se impor, genial, sensacional. Nós sabemos, como sociedade, que as mulheres têm, as palavras delas têm muito mais valor do que a nossa. Se uma mulher como ela, por exemplo, alegasse que um cara mexeu com ela, esse cara, ele sofria penalidade automática. E outros homens, que afinal, como dizem que todos são potenciais, não sei o quê, esses homens ficariam revoltados e provavelmente acabariam por linchar esse homem morreria. Certo? Aqui eu estou dando um exemplo de falsa denúncia.
Com um caso que aconteceu mesmo, aconteceria a mesma coisa. Mas eu vou utilizar a palavra com motivo. Afinal, esse homem realizou não só a favor de linchar ninguém, entendo que esse homem seja julgado de forma justa e tudo mais. Mas o que acontece? Só a palavra tem mais valor. E ao essa mulher se impor ou dizer alguma coisa assim do gênero, se você fizer isso daí, se você fizer isso de novo, ou se você ameaçar tal coisa, eu vou contar para tal pessoa, eu vou contar para a polícia, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me defender, como foi o caso que ela comenta, a situação está resolvida. Ou seja, não é necessário o feminismo e o vitimismo para resolver sua situação. Não é isso. Até porque, se acontecer alguma coisa de você estar na rua, durante a madrugada, dá algum problema, sei lá, parece um cara muito suspeito, famoso moletom andando meio torto, ou seja, Glock na cintura, você vai chamar o feminismo? Você não vai, você vai tentar chamar algum homem próximo para tentar te defender. Então é assim que funciona. Aumentar a confiança entre homens e mulheres é excelente para ambos os gêneros. Diminuir essa confiança através de um movimento discriminatório para os homens é burrice. Vamos seguir. Como é que um aluno se impõe sobre um professor que tem o poder de te reprovar? Isso eu tô te Não, contando mas o porque foi uma coisa o que o feminismo comigo. tem a ver com isso? O feminismo ele defende que as mulheres tenham direitos iguais aos homens e um desses direitos é de não ser assediada. Você acha que alguém tem o direito de ser assediada? assediada? Eu já não trabalho com nada, eu sou uma dona de casa, cuido da minha filha. Mas eu já trabalhei em 5 áreas diferentes. Mas você trabalha, você cuida da sua filha, isso não é um trabalho? Isso é uma predisposição biológica nossa, o que eu acho maravilhoso. Eu adoro cuidar da minha filha. Nossa, então deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho essa predisposição biológica. Não tem nada de errado com você. Hoje as mulheres podem se dar... elas podem decidir fazer o que elas querem, não podem? Ah, você eu pode... espero que sim, né? Então. Existem críticas, né? Existem coisas que... Que tipo de crítica? Tipo de crítica dizendo, eu já ouvi isso, a sua vida não vale nada, a vida da mulher só vale quando ela é mãe. Você é egoísta, isso é um desperdício das suas capacidades. Então, o que é esperado de uma mulher na sociedade, o que é esperado de um homem, o que é o padrão de uma mulher para a sociedade, que é um padrão para o homem. E os dois sofrem com isso. Eu acho que a mulher muitas vezes puxa mais porque a gente está num papel que a gente acaba sendo... tendo menos opções ou mais dificuldade para lutar contra. Mas o que exatamente você acha que é uma dificuldade? E assim, de novo, o ponto é, de que forma você acha que o movimento feminista ajuda as mulheres a conquistar o que elas querem? Você acha que fazendo manifestações na rua de algumas mulheres, você acha que isso pressiona os homens? Eu acho que não só os homens, eu acho que é um movimento total. Você vê o machismo vindo tanto de homens quanto de mulheres. Eu percebi isso muito na minha vida pessoal. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa contra o feminismo, tudo, e com o tempo que ela foi vendo esse movimento em propagandas, na rua, e como um todo, ela começou a abrir a cabeça a pensar, putz, cara, tá tendo esse bando de gente fazendo isso, por que será? Deixa eu dar uma explorada. Tem essa questão de visibilidade, tem uma questão de apoio, de mulheres passando por coisas parecidas, que se puxam. Então, mas o que você, comunidade. passando pelo que exatamente, você fala? Por exemplo, eu tava falando sobre isso com um cara de uma reunião ontem. Eu tô numa conversa, tipo, eu sou de 8 pessoas, tem 2 mulheres, eu e a outra. Eu sou interrompida pelos homens, tipo, toda hora. E aí eu falo uma coisa, ele pega outro, fala exatamente a mesma coisa e eles falam, boa ideia. Aquela simbologia de... Primeiro, um exemplo extremamente clichê. Segundo, eu nunca passei por isso. Eu sou um homem, nunca me interromperam. 21 anos de idade, nunca me interromperam até hoje. Porque eu sou homem, entendeu? Esse é o meu privilégio, não ser interrompido. Tá brincando, né? É extremamente comum homens e mulheres dos dois lados cortarem a conversa um do outro e fazer exatamente isso que ele falou, que ela falou. Exatamente isso. Mesma coisa, o garotinho lá na sala de aula fala, professora, tem tal ideia, babá. Depois, o guri zoeiro, né? Tô nem aí. Aí a menininha mais comportada fala, professora, tem tal ideia. Também, parabéns, babá. Então, não tem a ver com o gênero. Não tem a ver. Tem a ver com a situação social e tem a ver com o comportamento humano. É básico. As pessoas, muitas vezes, elas vão te cortar, elas vão falar por cima de você. Agora, a diferença é se você vai fazer alguma coisa para impor mais respeito e então contornar aquela situação, ou você vai fazer um baita de um blocão de texto no Facebook. Tem essa grande diferença. Colocar a mulher, criar, por exemplo, a loira burra, criar essa mulher de 2 dimensões, criou uma coisa na psique masculina de desvalorizar a mulher. Mas você não acha que a mulher, a partir do momento que ela está expondo o corpo e se vulgarizando, ela que está se desvalorizando?
Eu acho que assim, agora é uma vítima dessa cultura que começou 50 anos atrás. As pessoas não têm essa percepção porque eles não têm esse conhecimento histórico. Então, mas a mulher ela começou a preencher esses papéis porque ela quis se emancipar, porque ela falou, eu vou trabalhar, eu sou mais eu não sei o quê, pelo movimento feminista, através do movimento feminista. E ela começou a ocupar esses trabalhos. Mas aí você está me falando que o trabalho de uma mulher de auditório, uma dançarina, ele não é tão digno quanto um trabalho masculino qualquer? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que isso criou uma desvalorização cultural da figura feminina. Inclusive, esses valores que você está defendendo também foram jogados no lixo. O trabalho de cuidado, ele foi relegado como um trabalho que é inferior, que não tem que ser pago. Porque a cultura sempre foi imposta de que os líderes eram masculinos. A gente teve a primeira... A gente teve uma presidente, né, mulher, por 2 mandatos no Brasil. E aí a gente Você não acha viu isso que a gente está equânime nesse ponto? Não, foi super incrível a respeito disso, da gente ter uma mulher no governo que veio de esquerda, né? Apesar de eu achar que o feminismo foge da ideia de direita ou esquerda, eu acho que isso é muito mais, tem muito mais a ver com a percepção de o feminismo colocar o feminino em xeque, que eu acho isso, enfim, eu acho que essa é outra parte do debate. Sim. Mas quando a gente colocou uma mulher no poder, as chacotas com essa mulher foram muito sexistas, né? Mas então, você não acha que é porque ela era burra? Não. Você acha que a Dilma era uma mulher inteligente? Sim. Acredito sim que ela era inteligente. O problema é como que você governa com um congresso inteiro de homens contra você. Ou, por exemplo, você acha que se um homem falasse em saudar a mandioca, por exemplo, ele não ia ser feito chacota dele? Eu não vi até agora alguém colocar o Bolsonaro de perna aberta num tanque de gasolina. Vamos partir do pressuposto que você esteja certo, que eu não concordo. Mas e aí, em que momento o feminismo ajudou a mulher a não ser vista dessa forma? O feminismo foi uma força de mulheres se organizando para tentar trazer de volta o poder pra gente, e aí a gente teve que fazer isso. Os homens, eles já estavam tão acostumados. Mas como assim o poder de volta? O poder de sobrevivência. Você sabe como uma mulher vivia nos anos 50? Ela não podia trabalhar. Se ela fosse trabalhar, ela não podia nunca chegar, ter meios de sobrevivência razoáveis. Na verdade, ela podia. Subemprego. Nada impedia ela. Ou arrumar um homem, né? Porque quem tinha um emprego mas isso que até hoje. garantia uma... Isso até hoje? Sim. Isso até hoje, então você tá Não, a mulher ela pode trabalhar e chegar onde ela... Não. Que assim, que os homens, eles estão com a maioria da riqueza, eles estão com os cargos que ganham mais. Porque as mulheres preferem cuidar da sua vida, as mulheres preferem casar, na maioria das vezes, ter filhos, se dedicar ao lar. Então você está concordando que o movimento feminista, ele está querendo enfiar a goela abaixo das mulheres, que elas não querem esses papéis caseiros e nem da maternidade, que elas querem a todo custo deter o poder político, econômico, quando na maioria das vezes não é verdade. Eu tenho a impressão que elas não necessariamente preferem. Eu acho que elas são obrigadas. Isso é cobrado delas, tanto Mas pela quem sociedade... cobra elas? Você já viu, por exemplo, quando você tem um homem casado que está saindo na noite, alguém olhar para ele e perguntar, mas com quem você deixou seu... Desculpe, vou dar um corte novamente. Não quero me aprofundar muito nesse ponto. Tá certo? Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, provavelmente. Cara, sobre o que ela comentou ali, é incrível de se observar. Ela dizendo sobre os homens, eles retêm os maiores cargos de poder. É óbvio, eles se esforçaram para conseguir os maiores cargos de poder. Temos o ônus da performance. Um homem que não performa corretamente, que não tem um sucesso financeiro ao longo da sua vida e que não cuida do seu corpo e tudo, mas o principal é o financeiro. Esse homem ele é visto como um homem inferior, tanto por homens quanto por mulheres. Não é vitimismo, é realidade. E quando a gente entra nesse ponto, a gente pode perceber que isso é algo comum. Ou você performa bem e adquire o sucesso e adquire, consequentemente, mais satisfação empresarial, satisfação nesse quesito da sua vida, ou você performa menos, se esforça menos e não consegue isso. Ponto. Quando você diz que a maior parte da riqueza está na mão dos homens, é porque eles se esforçaram e tem isso na sua cabeça. Uma mulher não precisa disso para conseguir mais homens, mas um homem precisa ter muito mais riqueza para conseguir mais mulheres. É por isso que o homem sempre foi um animal territorialista, sempre foi um animal que precisava também ser materialista, conquistar o máximo de terrenos, terras, riquezas, patrimônio. É assim que funciona. Quando você pega essas características e joga na mulher como o feminismo tenta fazer, acontece isso, elas não sabem mais o que fazer. Se ela vira dona de casa, muitas outras mulheres, que daí tem a mentalidade feminista, dizem, nossa, você está jogando fora a sua vida. Mas aquela mulher, muitas vezes, ela se sente realizada como dona de casa, que é um privilégio que só as mulheres têm. Homens não podem ser dona de casa, não tem essa possibilidade de ser donas de casa. Talvez por meios artificiais isso se torne mais possível, mas ser exatamente com a forma, né, que uma mulher consegue ser dona de casa, ele não consegue.
Então, ela pode tanto explorar esse lado da caseira, quanto ela pode explorar o mercado de trabalho. Isso é um privilégio. O homem só tem o mercado de trabalho. Se ele não performar bem, ele não tem sucesso e ele não tem outras características desbloqueadas na sua vida. É assim que funciona. As mulheres estão pegando esse ônus do trabalho, botando para elas, ficando muitas vezes cansadas e felizes e tudo. Como as pesquisas têm mostrado que a felicidade feminina decresce a cada década. Desde 1960, 1950 se eu não me engano, tá? Ou 60, foi quando começou a primeira onda do feminismo. Enfim, não queria me alongar tanto, vamos continuar, provavelmente vai ser 2 partes, beleza? Os filhos. Com as mães, isso acontece sempre, porque sempre se pressupõe que é função da mãe cuidar dos filhos. Quando a mãe volta a trabalhar, mas com quem você vai deixar? Isso é uma coisa que ninguém pergunta dos pais. Então, mas o que impede essa mulher de continuar trabalhando? Pressão psicológica. Na verdade... Porque efetivamente ela não tem nenhuma lei que impeça ela de continuar trabalhando, ela não tem ninguém forçando na força bruta, fazendo com que ela não continue exercendo a profissão dela. Então por que ela opta por ficar em casa? Por pura pressão psicológica, você acha? Existe uma cobrança, né? Existe uma construção social que diz que as mães são responsáveis pelos seus filhos. Mas se as mães não são responsáveis pelos filhos, quem que é? Hã? Quem que é responsável pelo filho se a mãe não é? Um filho, quem seria? Tudo bem, mas aí quem que trabalha e quem que cuida do filho? Ele é, mas aí quem que trabalha e traz o dinheiro pra casa? Na maior parte dos casais, atualmente, as 2 pessoas trabalham e existe muita mãe solteira, né? A maior parte das vezes, existe uma enorme taxa de abandono masculino, existe muita criança sem o nome do pai, o sobrenome. A revolução sexual, na verdade, culminou nesse tipo de abandono, né? Porque as mulheres começaram a ter uma vida mais libertina, a se libertar sexualmente. A culpa da mulher ser abandonada é dela? Oi? Olha, a partir do momento que você é bióloga, se você dorme com um homem, você não está sujeito, você é médica. Então, você é médica. Você sabe que uma mulher, se ela sai, dorme com um homem, aquilo culmina numa gravidez. A gravidez acontece onde? No útero feminino. Então, se você sai e você dorme com um homem, você sabe que aquilo pode culminar numa gravidez, não sabe? Mas o homem também não sabe que isso pode culminar numa gravidez? Ele sabe, mas a gravidez acontece no corpo feminino. Isso é uma coisa da biologia que a gente não consegue. Dele. Isso não tira, mas a gente é feito dessa forma. Então a mulher pode sair com 3 caras numa noite, na verdade, quem vai ficar grávida é ela. Pode trocar o telefone com o outro, ela transa com 3 caras, o cara pode ter a mesma atitude, ele nunca vai saber se a mulher ficou grávida, não. A mulher não tem como não saber porque está acontecendo no corpo dela, isso é uma biologia. Mas existe teste de paternidade, né? Então essa mulher, o cara que transou com ela, assumiu tanto a responsabilidade de eventualmente gerar uma criança como ela, não? Mas tem mulheres também que não querem assumir um casamento, né? Depois de ter ficado grávidas. Na verdade, elas defendem ganhar um aborto. A gente está falando de abandono, né? A gente está falando de abandono. A gente está falando de outra coisa. Exato, mas aí o teste de paternidade serve exatamente para que a justiça determine um valor a ser pago pelo homem, né? Sim, e inclusive é uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil a curto prazo. Olha, mas e qual é a opção que a mulher tem? Porque o homem, quando tem um filho indesejado, ele tem a opção de sair da vida e pagar a pensão. A opção que a mulher tem é não ser tão libertina. É escolher o seu parceiro sexual. É ela escolher ter um relacionamento e se preparar. Entendi. O que é uma mulher libertina? É uma mulher que durma com qualquer homem deliberadamente. Entendi. E quando o homem faz a mesma coisa, ele é o quê? Libertino. Ah, entendi. Só que a mulher tem uma consequência biológica que o homem não tem. Ah, então a mulher é proibida pela biologia? Ela não é proibida, ela pode fazer tudo, tanto que você tá vendo, tá todo mundo fazendo tudo que quer. Ela pode, só que ela que arca com as consequências. Da mesma forma que o homem vai ser processado, vai estar sujeito a um teste de DNA e vai ter que pagar um preço, aí estão falando na questão monetária mesmo, a mulher vai ter outras consequências. Os dois estão sujeitos a consequências, mas as pessoas hoje não querem consequências da sua libertinagem. Entendi. Mas eu acho que dá pra voltar um pouco. E você acredita que homens e mulheres deveriam ser iguais, são iguais? Que eles deveriam ter direitos civis iguais, com certeza. Fico muito feliz que ela entendeu. A biologia é diferente para cada um, as consequências também são diferentes para cada um. Enfim, eu vou cortar esse vídeo aqui agora, eu vi que ele ficou bem longo. Rapaziada, aí do lado vai estar o vídeo 2, vou jogar logo em seguida para já poder acompanhar. Beleza? Muito obrigado por quem ficou até aqui, muito obrigado por quem está acompanhando o canal, se possível deixe um gostei, se inscreva no canal, mais de 90% de quem assistiu aqui não é inscrito, então eu agradeço muito se você se inscrever, valeu, um abraço e até a próxima!